Olá, queridos irmãos, graça e paz. Eu sou Nathanael Alves, aqui de São Bernardo do Campo, e pertenço à Igreja Batista Vida Plena. Nós ali servimos a Deus como líder de célula e temos o prazer de ser ali um ajudador da obra de Deus. Nesse sábado, eu queria ministrar uma palavra de reflexão a respeito da tempestade em alto mar. Estamos vivendo um momento difícil na nossa vida. Então é exatamente sobre isso que eu quero falar. E eu quero me basear em Marcos, no capítulo 4, no versículo 35 até o versículo 41. Eu não vou ler toda a passagem, porque vai ser muito tempo, mas eu quero ler 2 versículos para nós entendermos o que eu quero me referir nessa reflexão. No versículo 37, diz assim: E levantou-se grande temporal de vento, e subia as ondas por cima do barco. E no último versículo, que é o 41, diz assim: E sentiram um grande temor, dizendo uns aos outros: Mas quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Nessa passagem nós temos pelo menos 2 tempestades. E por que eu me refiro que temos 2 tempestades? Uma, certamente, é uma tempestade física, uma tempestade visual, onde de fato, historicamente, eles passaram por esta grande tempestade ali naquela embarcação, quando eles estavam passando para o outro lado. Era um vento a ponto de encher o barco de água, a ponto de começarem a padecer medos, a ficar com grande dificuldade ali para passar do outro lado. Enquanto isso, Jesus estava no barco. Diz a passagem que Jesus desceu até a polpa do barco, colocou uma almofada e estava descansando sobre essa tempestade. É interessante que enquanto os discípulos estavam tendo a visão do vento, a visão da tempestade, eles estavam com muita dificuldade. E enquanto isso, Jesus estava descansando naquele barco da sua fadiga, do seu trabalho, das suas ministrações. E a segunda tempestade que eu vejo nesse versículo, ou nessa ocorrência bíblica, é exatamente a que está no versículo 41, que depois que passa a tempestade, depois que passa aquela ventania, os discípulos ainda estavam com grande temor no coração e dizendo um para os outros: Mas que homem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Ou seja, a tempestade física, Jesus, ao levantar, repreendeu. Mas mesmo assim, pós a passagem dessa ventania, dessa tempestade, os discípulos ainda estavam vivendo uma tempestade subjetiva, uma tempestade no interior deles. E é exatamente sobre essa tempestade que nós precisamos tomar cuidado nesse momento que nós estamos vivendo. Porque a vida é tão boa que até as coisas ruins passam. E quando essas coisas ruins passarem, nós precisamos tomar cuidado para não ficarmos vivendo subjetivamente ainda com essas tempestades sobre a nossa vida, sobre o nosso coração, sobre a nossa alma. Precisamos tomar muito cuidado. Estamos vivendo, de fato, o mundo vive uma tempestade. Estamos dentro do barco da vida, estamos dentro dessa embarcação chamada vida. E aí fora, quando nós olhamos, o vento de fato está forte. São pessoas morrendo, são pessoas perecendo, são doenças, são premutação de vírus, são tantas situações, e essas situações uma hora vai passar. Mas mesmo elas passando, nós não podemos viver as suas sequelas. Nós temos que tomar cuidado com as sequelas que virão sobre este mundo. Então, que nós possamos receber o renovo de Cristo e acreditar que Ele vai acalmar esse vento, vai acalmar essa tempestade, e que nós seremos vitoriosos em nome de Jesus Cristo dentro dessa embarcação. Que Deus o abençoe, que nesse sábado seja um sábado de vitória para a sua vida, em nome de Jesus. Ficam todos com Deus, ficam na paz.